Ufa, meus amigos, não foi brincadeira não esse jogo Atlético Goianiense e Vasco, hein? Pensamento pode ser pequeno, não gosto muito, mas vou te dizer uma coisa para vocês. Esse empate tem que ser comemorado. Sei que é diante do lanterna do Campeonato Brasileiro, né? O Atlético Goianiense que não vem bem das pernas, é um time infinitamente inferior ao Vasco, e o Vasco tinha até a obrigação da vitória, mas pelo que jogou a equipe do Rafael Paiva, esse empate caiu do céu. Manteve o Vasco vivo, o Vasco de pé em São Januário, e jogou a pressão para o Atlético Goianiense, que ainda teve um homem expulso no final do jogo. Vai ter que ir para São Januário, tentando buscar a vitória a todo custo, e o Vasco, apoiado pela sua torcida, óbvio, tem muito mais chance de conseguir aí a classificação. A equipe do Vasco foi praticamente apunhalada, né? Foi jogada no ringue pelo Atlético Goianiense, pelo menos no primeiro tempo todo. Diante de todas essas oportunidades que foram criadas pelo Atlético Goianiense, por isso que eu digo, o Vasco tem que comemorar esse empate, porque qualquer torcedor do Vasco que assistiu essa partida não imaginava que o time do Vasco ia conseguir aí reverter esse quadro. Imaginava, inclusive, já estava torcendo para o jogo acabar, né? Pode dizer, já estava torcendo para o jogo acabar para que pelo menos o resultado ficasse 1-0, porque a coisa estava feia. O Atlético Goianiense controlou as ações na maioria da partida. No Vasco não teve criatividade, o Vasco não teve organização, o Vasco não teve encaixe, nada funcionou no Vasco. Sistema defensivo, o meio-campo, o ataque totalmente inoperantes, o Vasco parecia perdido andando em campo. O primeiro tempo foi vergonhoso, foi tenebroso o primeiro tempo do Vasco. Foi um dos piores primeiros tempos que eu vi aí do Vasco neste ano, ainda mais sob o comando do Rafael Paiva. O Vasco jogou muito aquém do que vinha jogando. Uma atuação precária, para não dizer outra coisa. Foi dominado, tomou calor do Atlético Goianiense, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, hein? E não vem bem das pernas, diga-se de passagem. Então o Vasco foi totalmente dominado e o Atlético Goianiense teve a chance, teve a faca e o queijo na mão para no primeiro tempo praticamente fechar o caixão do Vasco nessa Copa do Brasil, né? Criou oportunidade, teve chance, 2 bolas ali tiradas quase em cima da linha, e se eles fossem felizes aí nas finalizações, o Vasco a situação do Vasco estava preta, meus amigos. Olha, vou dizer uma coisa, tem que levantar mãos para o céu e comemorar, e muito, porque o Vasco conseguiu aí um excelente resultado pelo nível de atuação que teve. Nada funcionou nesse Vasco do Rafael Paiva. Após a entrada do Paê, algumas alterações que o Paiva fez no segundo tempo, o Vasco deu uma melhorada, mas eu acho também que foi muito mais pela necessidade de reverter o quadro, pela empolgação do que questão técnica. Eu já vinha dizendo isso para vocês, né? Eu fui até criticado por alguns usuários que eu falei que o Vasco está oscilando, você não pode criticar em relação ao jogo passado, que foi um gramado horroroso, mas olha só, o Vasco hoje jogou num gramado, um tapete, estava maravilhoso, né? Não tem desculpa para nada e novamente não venceu a partida. Então o Vasco vem de resultados aí, não vem vencendo aí há bastante tempo sob o comando do Rafael Paiva aí, e precisa aí dar essa guinada no Campeonato Brasileiro agora no sábado contra o RB Bragantino, que também não está vencendo, não está bem. É obrigação do Vasco vencer em São Januário para poder dar uma resposta imediata. Esse empate de hoje pode mascarar muitas coisas, né? Pode mascarar muitas situações, mas fico alerta que o time do Vasco está devendo uma atuação melhor, está devendo aquele nível de competitividade, porque quando o Vasco bota a competitividade na ponta da chuteira, esse time fica um time mais difícil de ser derrotado,
a vitória fica mais próxima. Coisa que não tem acontecido nesses últimos jogos. A gente não tem visto essa entrega, essa aplicação que aconteceu nos primeiros jogos sob o comando do Rafael Paiva. O Vasco hoje, por exemplo, foi um deserto de ideias, uma esculhambação tática, né? Não tinha nada, tomando sufoco do Atlético Goianiense. Parecia uma pelada, digamos assim, entre profissionais e amadores. Tamanha foi a situação, tamanho foi a quentura que o Atlético Goianiense deu no Vasco. Segundo tempo, o Vasco deu uma leve ajeitada, teve essa percepção de um pouco de melhora, mas mesmo assim foi muito mais na gana, na raça buscar esse resultado e na técnica do que qualquer outra coisa. Bastou encaixar uma jogada do Piton com o Verratti para o Vasco, né, fazer prevalecer aí a sua melhor parte técnica da partida. E a parte técnica fazia a diferença e falar mais alto. É o que faltava. O Vasco tem jogadores técnicos, só que não estavam correspondendo em campo. E o Verratti não vinha bem também. O Verratti é a referência ali. Bastou alçar uma bola para ele e o cara foi lá e decidiu. Então, meus amigos, a gente tem que saber separar. O futebol não é uma ciência exata, né? O que vale é a bola nas redes. Já aconteceu isso também por parte até do Vasco, algumas recentemente, né? Do Vasco até não ter atuações boas, mas conseguir a vitória. E dessa vez o Atlético Goianiense fez por merecer a vitória, jogou muito mais, mas não conseguiu o essencial, que é o quê? Fazer os gols, meter a bola para a rede. E o Vasco acabou sendo premiado aí, acabou achando esse gol aí nos minutos finais através do Verratti e com isso se mantendo vivo, se colocando de pé em São Januário aí. Mas a gente tem que destacar, é preocupante, o Vasco precisa melhorar, essa oscilação de hoje não pode acontecer, a gente até deixa passar aquele jogo contra o Grêmio, naquelas condições de gramado, mas hoje não tinha desculpa, né? O gramado em totais condições e o time do Vasco teve uma atuação muito pobre e que preocupa para a sequência do campeonato. Para a Copa do Brasil na terça-feira, está totalmente aberta essa disputa, mas o Vasco tem infinitamente condições de conseguir essa classificação, vai jogar em casa, apoiado pela sua torcida, né? Tá com mais vibração, né? Com mais punch, muito mais, porque o Atlético Goianiense acabou nocauteado nesse minuto final aí, né? Achava que poderia ganhar pelo que jogou, mas o futebol é bola na rede. E o Vasco com isso cresceu, né? Para essa segunda partida aí em casa na próxima terça-feira. Mas fico alerta, o Vasco está jogando muito mal, o Rafael Paiva precisa melhorar esse time. O Coutinho ainda não conseguiu aí uma grande atuação, não sei se o lado físico dele está pesando. Hoje a gente já pôde ver o Paê, um pouquinho só, né, do Paê, o Coutinho jogando, mas rapidamente ele depois saiu, ficou cansado também, sentiu um probleminha. E a gente fica agora, vamos ver agora contra o Bragantino, quais vão ser as mudanças aí do Rafael Paiva, que já tem um problema na zaga aí com o Maicon, né? Não terá aí o Cocão, o Paulo Henrique para a próxima partida. Então fica aí as expectativas de quais mudanças que ele vai, quais jogadores que ele vai colocar no time para poder dar uma melhorada. O Vasco está devendo uma grande atuação e está precisando dar um basta nesse desequilíbrio, nessa oscilação que está passando. Mas é isso, meus amigos, tem que comemorar pelo menos esse empatezinho aí que saiu no finalzinho, né? Óbvio que o torcedor do Vasco quer a vitória, e ainda mais diante do Atlético Goianiense, que hoje é o lanterna do campeonato. Mas fazer o quê? Pelo menos a gente, né, conseguiu se manter vivo aí na Copa do Brasil. E vamos torcer para que o Rafael Paiva consiga achar esse equilíbrio nesse time aí. E aí, quero a sua opinião agora. Comente aí, vamos interagir juntos. Um grande abraço e até amanhã.